Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Hoje eu vou fazer um tutorial para vocês aqui sobre a nossa IDE COBOL, né? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho aí sobre a IDE COBOL, como a IDE funciona e etc. Quem tiver alguma dúvida em relação a baixar a IDE COBOL, vou deixar ela aqui na descrição do link. Lembrando que o instalador que eu vou deixar aqui na descrição do link é para a plataforma Windows, é um executável para Windows, então só vai rodar em quem tem sistema operacional Windows. Mas para quem tem Mac, para quem tem Linux também, dá para rodar a IDE COBOL? Perfeitamente, dá para rodar a mesma IDE perfeitamente tanto no Mac como no Linux, mas eu vou te pedir para você poder procurar a IDE COBOL lá no site da sourceforge.com. sourceforge.com você vai encontrar o instalador para as três plataformas, né? Para Mac, Linux, Windows, lá tá perfeitinho, ok? Mas quem tem Windows pode baixar diretamente aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não vou fazer o passo a passo da instalação porque não tem segredo nenhum. Você baixa o instalador, clica duplo no instalador, vai aparecer a opção para poder fazer a instalação, Next, Next, Finish, ou seja, é só seguir o tutorialzinho da instalação lá e pronto, a IDE já está instalada e no final ele vai pedir para poder abrir. Vai abrir a IDE e pronto. Durante o processo da instalação também você pode optar ou não por criar um atalhozinho na área de trabalho. Se optar por criar o atalho na área de trabalho, fica mais fácil para você poder localizar e abrir, tá? Uma vez aberta a IDE, o que eu vou fazer aqui então na minha máquina? Eu vou fazer isso aqui diretamente para você, tá? Uma vez aberto a IDE, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um negócio bem interessante aqui, ó. Eu vou abrir aqui a minha IDE, vou compartilhar com você aqui a minha tela. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ao invés de compartilhar a tela da IDE, eu vou compartilhar com você a tela do meu computador diretamente, tá? Então você está vendo aí, ó, a IDE COBOL está aparecendo para você aí, tá? Quando você abre a IDE COBOL pela primeira vez, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá? New File, Open File e aqui provavelmente sem nada, tá? Então isso significa que você ainda não criou nenhum arquivo, não criou nenhum programa. Como eu já criei alguns, então para mim vai aparecer a lista dos programas que eu criei, no caso que você criou. Clicando aqui, ó, em New File, ele vai abrir um novo arquivo. O Open File, aqui ele vai criar, perdão, um novo arquivo. O Open File, ele vai abrir um arquivo já existente, tá? Se você vir aqui embaixo na opção Preference, ele vai abrir aqui um painelzinho de preferências, que nós vamos já navegar por ele. E About, né, sobre, vai te dar aqui uma janelinha falando da versão do IDE, né, desse ambiente aqui de programação, quem são os autores, licença, as últimas versões, né, que teve aqui, sobre o GNU COBOL, que é um compilador escrito pela GNU, que a GNU é a Free Software Foundation, né, ou seja, é uma organização sem fins lucrativos para software open source, né? Ou seja, software de código-fonte aberto. Código-fonte aberto significa que qualquer programador no mundo pode editar, pode ter acesso ao fonte, pode fazer adequações, adaptações, melhorias, como bem entender, tá? É livre, né? E aqui tem um log, que é o histórico de operações que a sua IDE faz. Isso aqui é só para você poder saber que existe essa opção. Legal? Para fins bem educativos. Vamos fazer o seguinte. Se você clicar aqui em New File, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui uma janelinha, novo arquivo. Aqui tem a opção chamada template, qual template que você quer usar, se é um template para um programa, se é um template para um módulo, ou um template vazio, sem nada, para você poder escrever o código do zero, tá? Eu vou escolher aqui o template programa, né, que é um programa, tá? Program. Aqui você vai colocar o nome do programa que você quer escrever, tá? Nome de preferência sem espaço, né? Escreve o nome do programa que do jeito que você quiser, da forma que você quiser, dá o nome que você quiser para o programa. Como boa prática, o mesmo nome que nós usamos para o arquivo, que vai ser gravado um arquivo com a extensão .cbl, por padrão, por default, a gente usa o mesmo nome na identificação do programa do COBOL, tá? Isso é um padrão que nós temos aí. Então aqui você tem os tipos dos arquivos que você pode criar um arquivo com extensão .cbl, .cob, .cpy, que é um copybook.
tá? Um list e por aí vai. Tem várias opções, inclusive a opção para você criar SQL aqui, ó, que é um programa fonte SQL, que é um SQB, um SQBD, um SCB, tá? São arquivos que vão acessar, programas que vão acessar arquivos .cbl, tá? Tanto maiúsculo como minúsculo. Isso aqui depende muito do sistema operacional que você está usando. No caso do Windows, ele não faz distinção se você cria um arquivo no Windows com caixa baixa, ou seja, letras minúsculas, ou caixa alta, lowercase, né? Lowercase, caixa baixa, ou uppercase, caixa alta, com letra maiúscula, o Windows não vai fazer distinção. Para ele é o mesmo arquivo. No caso do Linux e do Mac, não. Sistemas baseados em Unix, um arquivo criado todo em caixa baixa ou em caixa alta, são dois arquivos diferentes. Assim como o arquivo começado com letra maiúscula e o restante com letra minúscula, é um nome diferente, embora esteja escrito da mesma forma, de um todo com letra minúscula, todo com letra maiúscula. Então, há distinção entre os programas, entre os nomes de arquivos, dependendo da plataforma que você está utilizando, tá? Directory, aqui é a localização onde o seu arquivo será gravado ou armazenado. Então, basta dar um nome de um programa aqui, clica aqui na localização do arquivo onde você quer salvar esse arquivo no caso, tá? Ele vai aparecer o path aqui, o endereço aqui do arquivo onde o arquivo será salvo. Clique em OK e pronto, ele vai criar o seu arquivo. No meu caso aqui, eu já estou com o exemplo pronto aqui, aberto para a gente começar a trabalhar. Perfeito? Então aqui é um programinha de exemplo que eu abri aqui para vocês. Quando você criar um arquivo novo com um template novo, se eu só voltar aqui, por exemplo, olha só, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó, quando eu clico lá em New File, tá? Não vai ter autor preenchido, não vai ter data preenchido, não vai ter propósito do programa preenchido, nem nada. Legal? E aqui, ó, eu preciso colocar o mesmo nome, aquele que eu te falei no começo, do nome do arquivo que eu salvei, tá? Por quê? Para a identidade do programa, isso são boas práticas. Então, por exemplo, se eu criei esse arquivo com o nome programa 1, aqui eu vou colocar o quê? Programa 1. Isso é uma boa prática. André, isso é obrigado? Isso não é obrigado, mas é uma boa prática, ok? E aqui no End Program, aqui eu preciso colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no Program ID. No caso, o Program ID eu coloquei programa 1. E aqui eu vou colocar também programa 1. Você vê que o xzinho que apareceu do erro aqui acabou sumindo, tá? E aqui apareceu programa 1, ok? Esse asterisco aqui, ó, ao lado do nome do código que você está editando, significa que ele está em edição, não está salvo. Para salvar, ou você aperta Ctrl S ou você clica nesse disquinho aqui em cima, ó, Save Current Editor. Aproveitando essa barrinha aqui de navegação, aqui você tem uma opção com um papelzinho branco, que é New File. Clicando aqui, ele vai fazer a mesma coisa que abriu lá naquele New File quando a gente estava abrindo o editor, tá? Clicando aqui, ele vai abrir um Open File, ou seja, para você poder abrir um novo código-fonte, um programa-fonte, né? Aqui ele vai salvar o que está aparecendo aqui no editor, no corrente, né? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui esse código. Desculpa, acho que deve estar pequenininho aí, né? As pessoas às vezes veem esse vídeo aqui em celular, então fica muito pequeno. Aqui ele vai fazer um Save As, você tem a oportunidade de alterar o nome do programa. Alterar não, na verdade você vai criar um novo programa com base nesse aqui, com um nome diferente ou um caminho diferente, para outro diretório, por exemplo. Nesse martelinho aqui, ele representa as ferramentas a forma que você quer criar esse programa seu. Ele vai ser um executável, que é um programa independente, ou vai ser um módulo, que é um programa independente. Normalmente, como que isso funciona? O que é um módulo, na verdade? Um módulo é quando você tem um sistema, que é um programa macro, e esse programa, ele depende de subprogramas, ele vai chamar outros pequenos programas, a gente chama esses pequenos programas de módulos. Então, aqui você vai criar um programa que tem uma dependência, tá? Aqui, onde está esse pretinho com X, essa seta para o lado esquerdo aqui com X, é o clean, ou seja, ele vai limpar esse editor para você poder escrever qualquer coisa do zero. Rebuild, ele vai fazer a compilação do programa, que está aqui, e o run, aqui, ó, que é o verdinho, ele vai executar o programa em curso. Claro? Assim que funciona esse editor, essa ambientação do editor aqui. O meu editor, no caso, eu deixei de verificar algumas... assim que você instala, você vai perceber
que ele vai abrir umas caixinhas aqui ao lado. Uma ao lado para você poder ver os programas que estão salvos na sua biblioteca, que você está trabalhando, e aqui ao lado aqui alguns recursos, algumas ferramentas, caso você precisar de usar. Eu fechei, por quê? Para me ter um espaço um pouco maior, para me poder trabalhar um pouco melhor aqui. O COBOL, quem faz as aulas comigo, quem já frequenta as minhas turmas de aula, das aulas dos meus cursos pagos, ou participa das minhas lives, das minhas aulas gratuitas, já entende como é que o COBOL funciona. Ele é dividido por áreas. Então aqui você tem aqui uma área não preenchida de 6 colunas, onde você pode digitar qualquer coisa aqui que o compilador ele vai te ignorar, ele não vai levar em consideração. A partir da coluna 7 é a coluna usada para você fazer comentários. Ou você preenche essa coluna com asterisco, significa que o compilador vai ignorar tudo da coluna 8 em diante, ou você deixa ela em branco, significa que o compilador vai aceitar tudo que tiver após a coluna 8 em diante, ok? Entre a coluna 8 e a coluna 12, significa que é uma área reservada onde o COBOL vai entender as ações que ele precisa fazer, ou seja, os parágrafos que ele vai considerar, as palavras reservadas, palavras-chave, as keywords, as áreas para você poder fazer a criação das suas variáveis, etc. Ok? Ele vai entender nessa área. A partir da coluna 12 em diante, até a coluna 84, 72, ele vai perceber o seguinte: bom, aqui eu tenho uma área livre para poder escrever o meu código. Da coluna 84 em diante, a mesma coisa, o compilador também ignora tudo que tiver daqui para frente, ok? Então, a área útil do COBOL para você poder escrever o seu programa é a partir dessa linha vermelha, onde está falando aqui no seu editor IDE COBOL, até essa outra linha vermelha aqui. Essa é a sua área útil para você poder escrever o seu programa. Vai daqui, termina aqui, ok? Começa aqui, a escrita do programa, e termina aqui. Aqui começa a parte onde você vai dar os seus as palavras-chave reservadas do COBOL. Vamos começar a partir aqui dessa coluna, tá? Coluna 8. Já ambientados aqui, como funciona aqui a área de trabalho do COBOL, aqui do lado aqui você tem a referência das suas linhas, para você saber qual é a linha que você está. Se você quiser saber qual é a linha e qual é a coluna, olha aqui embaixo, aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, acompanhe meu mouse aqui, tá? Então, onde eu estou indo aqui com o mouse, ó, estou aqui embaixo, onde ele está escrito aqui, onde o programa está salvo, aqui embaixo na barra de status. Aqui você tem aqui um reloginho, que está falando aqui que está enable, disable, né? O line enter, tá? Aqui eu estou com o formato livre, tá? E aqui ele está falando da linha e a coluna. Isso aqui não são horas, tá? Isso aqui é linha e coluna. Isso aqui é a linha que eu estou, linha 8, e a coluna 22. Então aqui eu estou na linha 8. Se eu navegar aqui, ó, descer para a linha, por exemplo, linha 10, e andar um pouquinho as colunas, você vai ver que ele está andando aqui, ó. A coluna está andando, tá vendo? 16, 20, 24, na linha 11. Caiu para a linha 12, caiu para a linha 16, 17, e por aí vai. Então, a navegação aqui dentro do editor é rastreada por linhas e colunas. Aqui embaixo você tem essa referência, ok? Já já a gente vai ver um pouquinho, mas observa que a linha que eu estou navegando fica em highlight, ó. Ele coloca em evidência a linha que eu estou, tá vendo? 10 está em negrito, 9 ficou em negrito, 8 ficou em negrito, ou seja, a linha que eu estou, ele vai acendendo, vai ficando em highlight, tá? Isso é bom para me poder ter uma referência de navegação do meu código-fonte, ok? Desculpe. Voltando aqui, vamos agora navegar nas opções que o editor tem aqui. Vamos falar de cada uma delas. File, aqui, ó, arquivo em inglês, né? Eu posso abrir um novo arquivo, eu posso criar um novo arquivo, new file, com o atalho Ctrl N. Eu posso abrir um código já existente com o atalho Ctrl O. Eu posso abrir um recente, né, os últimos códigos, né, que eu já havia trabalhado antes. Eu posso limpar essa lista de últimos códigos para começar uma nova lista. Eu posso importar as preferências do editor, posso exportar as preferências do editor, posso salvar esse código clicando aqui no Save, ou clicando aqui no disquinho, ou dando Ctrl S, as 3 formas que eu tenho de salvar. Através dos atalhos também posso fazer o Save S, Ctrl Shift S, ou posso sair do editor com Ctrl Q, tá? Ou clicando aqui no Quit, ou fechando aqui em cima no X, que é um padrão Windows, ok?
No Edit, menu Edit, você tem aqui no editor ativo agora em questão, nesse editor, o que eu consigo fazer? Eu consigo desfazer uma edição, dando Ctrl Z. Eu consigo fazer uma cópia, vou botar aqui dando Ctrl C, eu posso recortar, Ctrl X, eu posso colar, Ctrl V, eu posso duplicar a linha, Ctrl D, eu posso selecionar tudo, Ctrl A. Basicamente padrão Windows, né? Padrão editor de texto normal que nós temos nas multiplataformas aí fora, tanto Windows como Mac como Linux, né? Aqui eu posso trabalhar o zoom, aumentando ou reduzindo o zoom, né? Eu posso também fazer isso como? Clicando na minha área de trabalho aqui e fazendo scroll. Eu seguro o Ctrl e faço scroll para cima ou para baixo para poder ampliar ou reduzir o zoom. Aqui no avançado eu posso fazer uma indentação ou utilizar simplesmente a tecla Tab para poder indentar tanto uma linha como um trecho, né, de código. Eu posso desidentar também. O que é indentar? Indentar é empurrar mais para a direita, para baixo do código. Desidentar é jogar para mais da esquerda, para fora do código. Tá? Posso ir direto para uma linha, posso fazer um search, uma busca de uma palavra-chave, ou posso fazer uma alteração em cascata, né, de uma palavra. Isso aqui é muito interessante, esse recurso dessa alteração aqui, Search and Replace, porque eu posso buscar por uma palavra e aonde aparecer essa palavra eu posso alterar todas pela palavra que eu quero. Suponhamos que eu fiz uma cópia de um código, tá? E a partir daquele código que eu copiei, eu vou fazer algumas alterações. Então sempre onde aparecer o nome X, eu quero que apareça Y. Então eu busco por X, search X, change to Y, ou seja, muda para Y. Onde tiver X, automaticamente ele joga Y. É muito legal fazer isso aqui para você ganhar tempo e agilidade e produtividade no seu código, ok? Aqui você tem o histórico gravado lá, né, do cursor das alterações, das últimas alterações que você estavam. Isso é útil porque às vezes você pode fazer aqui um que a gente chama de bookmark. Então, onde eu estava antes, eu posso voltar, né? Para mim não ter que procurar onde eu estava, qual o trecho do código que eu estava anterior, eu só volto, né, para onde eu estava de imediato. Eu posso fazer aqui uma seleção por palavra, eu posso fazer uma seleção por coleção de palavras, eu posso fazer uma seleção por palavras encontradas, eu posso selecionar a linha, ou eu posso selecionar tudo aqui no Select, ok? Aqui eu posso converter o trecho selecionado em minúsculo ou em maiúsculo, tá? Upper ou lowercase. Né? Aqui no menu COBOL eu posso ir para as assinaturas do COBOL, né? Ou seja, as palavras-chave que eu tenho, eu posso comentar ou descomentar, eu posso utilizar o atalho também que é o Ctrl Bar para fazer comentário e descomentário, e aqui eu posso fazer o cálculo das minhas palavras, né, das minhas declarações que eu tinha feito aqui dentro, tá? Dentro do código. Aqui a codificação, o formato, né? Acento, sem acento, aquele formato todo lá. Aqui a gente está com o padrão aqui, o Windows, né? 12552, esse mesmo formato, ele aparece aqui embaixo, ó, na barrinha de status, no finalzinho, está aparecendo aqui, ó, CP1252, que é o formato de caractere que eu estou usando agora atualmente, tá? Deixa eu voltar aqui de novo aqui para o Edit, Active Editor, Encoding, tá? Eu posso utilizar o UTF-8, que é o Unicode, né, que é um código universal, né, não preciso usar só para o formato Windows, ou eu posso adicionar ou remover o formato da codificação de caracteres, que eu vou utilizar aqui. No Folding aqui, ó, eu posso estar fazendo a organização do código, ou seja, eu posso ver os detalhes. Collapse significa que, opa, volta de novo no Active Editor, Folding. Aqui, ó, eu posso colapsar, ou seja, eu posso reduzir, onde tem um bloco com várias sequências, eu posso reduzir e ver só o parágrafo. Isso dá para fazer também direto no editor que eu vou te mostrar aqui. Ou eu posso fazer um expand, tá? Que seria o contrário, onde tem um bloco sumarizado, eu clico e ele expande para mim aquele bloco lá, ok? Eu posso fazer isso reduzindo todo mundo, ou eu posso fazer isso expandindo todo mundo. Só clicando aqui para você ver, reduzir todo mundo, olha, ficou só assim o meu código. Observe que a linha pulou direto para o 7, saiu do 1 direto para o 7, reduziu o 9 até o 12 e o 17 e 18 continuou, que são linhas que já estavam abertas, né?
Isso aqui, o que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu fiz um collapsed e agora eu vou fazer um expand. Eu posso tanto clicar no editor para poder expandir, tá? Agora eu vou colapsar de novo aqui. Isso é legal para você poder, códigos muito grandes, enxutos, então para você ver tudo, um trechozinho só, se reduz todo mundo e vê só aquele trechozinho que te interessa. Isso é muito legal quando você estiver programando, isso é muito útil, tá? Vamos voltar aqui, você pode vir aqui também, ou você pode fazer o Expander All, que ele vai abrir todo o código para você poder enxergar. Legal? Bacana? O primeiro código que você criar, quando você cria lá no File New, né, e tem um template, que é um template de um program, ele vai abrir dessa forma aqui para você, ó, tá? Já bonitinho para você poder alterar. Nesse código aqui, no caso, eu criei o nome do programa, programa 1, que é uma boa prática. Esse mesmo nome eu coloquei no Program ID e eu coloquei aqui embaixo aqui no End Program, ok? Isso é uma boa prática. Então, toda vez que você for criar um programa novo, tenha em mente o nome que você vai dar para esse programa, porque esse nome, pela boa prática, você vai ter que usar no Program ID e vai ter que usar no End Program. Isso aqui já é mais dentro do COBOL mesmo, não é o foco desse vídeo. Esse vídeo aqui é o foco para você ter um pouquinho de ambientação e intimidade com o nosso editor, com a IDE, tá? Então aqui você tem a outra opção aqui, que é o Preference, que eu vou falar por último, vou falar agora. Vamos navegar aqui que é mais rápido, tá? Windows, né, no View, você vai ver as janelas, você pode ver a janela de log, você habilita aqui, ó, onde você vai ver os status de compilação, tá? O resultado da saída, se deu algum erro ou não de compilação, e a janela de saída aqui, output, onde você vai ver aqui a execução do seu código, ok? Só por curiosidade, você clica aqui no Build, o que vai acontecer? Ele vai compilar esse código aqui para você, tá? Vai aparecer os erros de programação aqui em Choose, Compiler, vai aparecer aqui as mensagens de compilação que ele deu aqui para você, tá? Aqui vai aparecer onde foram encontrados os erros, né? Herder faltando, né? Tá falando aqui alguns errinhos aqui que ele encontrou aqui nesse código, dependendo da compilação que eu estou utilizando. E esses status aqui, ó, é onde eu vou, quando eu clico duplo, eu vou direto para o ponto que está com erro, tá? Então aqui ele me acusou aqui alguns erros aqui nesse código aqui, beleza? Depois a gente trata erro aqui, porque isso aqui, o objetivo nosso é a gente simular o que está acontecendo para você ver como a IDE pode te ajudar. Onde tiver o erro, ele vai fazer uma linha vermelha, que é onde você está vendo aqui, ó, tá? Na linha 1, e ele vai apontar ela aqui, ó, com interrogaçãozinho, um pontinho vermelho, um ícone vermelho com um pontinho branco. Quando você coloca o mouse em cima dele, ele tende a te mostrar exatamente qual é o erro, tá? Como eu estou trabalhando aqui com o editor aqui eu desabilitei algumas opções aqui de propósito, só para você poder ter uma ideia, tá? Ele não está aparecendo para mim aqui um hint, porque o erro já está claro aqui embaixo, ok? Vamos lá então. Aqui eu posso ver aqui a janelinha de navegação, aonde eu consigo saber aqui, ó, com as palavras-chave do COBOL que eu criei, aonde eu estou. Então agora eu estou na Identification Division, que é a linha 1 que está em evidência, né? Se eu clicar em Data Division, você vê que o prompt já vai direto aqui, ó, para a linha 9, onde está a Data Division, tá? Procedo Division é a mesma coisa. E aqui também, ó, se eu expandir, se eu der um expand nesses aqui colapsados, eu vou direto nas palavras-chave onde eu tenho. Então, isso aqui para efeito de navegação é bem interessante, né? Está escrito aqui, ó, que é Navigation. Se eu vir aqui no Windows aqui habilitar o File System, que é os arquivos do sistema, eu vou ter acesso aqui aos arquivos que eu estaria utilizando do sistema. Não estou utilizando nada, então ele está em branco aqui para mim, tá? Se eu habilitar aqui esse aqui, ó, Offset Calculator, eu vou ver aqui, ó, onde eu estou utilizando para as minhas variáveis, eu posso ter aqui uma noção do tamanho das minhas áreas, das variáveis que estou criando, tá? Você pode habilitar isso ou desabilitar. Se você instalou agora o IDE ou abriu o IDE, você está vendo que a minha telinha está preta e ela está divergente da telinha sua que está aparecendo. Provavelmente ela deve estar branca, que é o default, né? Onde que nós ajustamos isso? Vamos lá, então. Antes disso, deixa eu só ver se eu consegui ver aqui. Full Screen, F11, você vai ver ele em tela cheia, tá ok? Você pode vir de novo aqui em View, desabilitar o Full Screen, ele volta de novo a tela com o tamanho, com a proporção normal, tá? Só seguindo aqui, antes da gente entrar aqui em Preference, que é um pouquinho mais rico,
Vamos só concluir aqui, ó. No menu COBOL Program Type, você pode optar por um executável ou um módulo, como eu já expliquei para vocês lá no começo. O executável é um programa independente, o módulo é um subprograma, vai depender de um programa master. Aqui você tem a opção de fazer a compilação, ou pelo atalho F8, você pode limpar todo o código digitando Ctrl Alt C. Não recomendo que você faça isso agora no momento. Você pode fazer o rebuild, que é a recompilação do seu código que você está fazendo aqui agora no momento. Você pode executar também apertando o F5, ou seja, ele vai executar o teu código. E pode cancelar alguma coisa que tiver aqui dentro do menu do editor quando você clica lá em Cancel. Aqui você vai fazer as opções de Help ou de ajuda. Se você vir aqui em About IDE COBOL, você vai ver aquelas informações que a gente viu lá no comecinho quando a gente abriu. Ok? Vai ter todas essas informações sobre a versão, sobre o GNU e etc. Bom, o que é uma IDE? IDE é uma sigla que significa o I vem de Integrated, D, Development e E de Environment, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento integrado. O que ele está integrando aqui? Basicamente 3 coisas. Está integrando para você um compilador com os comandos de compilação pré-programados, um editor para você poder editar o seu código, e um executor, para você ver a janela a saída da execução. Tudo isso num lugar só. Eu consigo ter esse compilador COBC instalado na minha máquina, sem IDE nenhuma? Perfeitamente. Ele é chamado de GNU COBOL, tá? Um projeto, uma iniciativa de código-fonte aberto, que dependendo dos parâmetros que vai passar para a compilação, ele vai gerar um binário ou um executável para cada plataforma que você tiver. Isso tudo que eu falei aqui está tudo dentro dessa ideiazinha que você está vendo aqui agora. Você consegue baixar, que você consegue fazer, ok? Você não precisa entender de nada disso. Basta se ambientar com esse tutorial que eu estou fazendo para você aqui, para você entender como é que a IDE funciona. Vamos partir aqui agora para o Preference, só para você poder entender aqui, ó. Eu não consigo aumentar mais essa janela para a gente poder observar. Mas olha aqui, você tem aqui uma tabzinha chamada Editor, são 5 tabs, né? Tem uma tab chamada Style, uma chamada Compile, uma chamada Run e outra chamada SQL COBOL. No Editor aqui, você vai fazer as opções, vai marcar as opções que você quer que apareçam no Editor. Por exemplo, no quadrinho de visualização, você tem essas opções aqui de checagem, tá? Você pode mostrar aqui o número de linhas, ou habilitando ele mostra, desabilitando ele para de mostrar, que é essa coluninha do lado aqui com o número da linha atual, tá? Current line, tá? Ou seja, highlight current line, ou seja, ele vai colocar em destaque a linha que o cursor está atual, no caso está em negrito 6, significa que o cursor está posicionado na linha 6, né? Highlight with spaces, ou seja, onde tiver os espaços sem preenchimento, vai colocar em highlight, geralmente em desmarca, não precisa de ver isso aqui. Show erros, ou seja, vai te mostrar aqui os erros, né? Quando você vai fazer uma compilação, uma execução. Show cursor position em bytes, ou seja, a posição do cursor em bytes, né? Ele está ocupando aquele momento. Aqui, ó, no quadro margens, né? Você tem aqui as margens que você está utilizando, ou seja, eu estou habilitando aqui a margem 1, né? Que ela está na coluna 8, estou marcando de vermelho, margem 12, a margem 73, da coluna 73 e a margem da coluna 74. Isso aqui basicamente vai dimensionar a minha área de execução. Então, se eu fizer um negocinho aqui, ó, se eu fechar aqui esse programa aqui, vamos abrir aqui só para você ver novamente aqui, tá? Olha só como é que está esse editor meu. Vou fechar aqui essas áreazinhas aqui, só para a gente poder ter uma ideia, né? Ter uma noção de como é que ele está sendo exibido. Você vem aqui em Preference, você vem aqui nessas margens aqui, ó. Se você alterar as margens, ele vai te dar ou mensagem de alerta ou mensagem de erro, tanto faz, entendeu? Eu recomendo que você não mexa nessas margens aqui, ó. Deixe essas margens sempre aparecendo, tá? Para você poder ter uma visão de como que está sendo o seu ambiente, como está sendo exibido aqui o seu ambiente, ok? Então vamos lá então. E se eu quiser criar aqui um programa novo, um arquivo novo, eu posso criar? Posso. Lembra que nós fizemos aqui lá no começo? Eu vou selecionar a pasta, vou selecionar onde eu quero criar e dou um nome para ele, beleza? Ele vai abrir para mim aqui no meu editor, normalmente aqui, ó, tá? Agora observa uma coisa aqui bem interessante. Vou fechar aqui e vamos abrir de novo aquele meu lá. Observa que ele criou aqui a partir já da coluna 1, tá vendo aqui?
está criado aqui para mim a partir da minha coluna 1. Deixa eu habilitar no Windows aqui, ó, Navigator não, perdão. Deixa eu habilitar na minha janelinha aqui, ó. Olha só, coluna 1, tá vendo aqui que está aparecendo para mim? Vamos abrir aqui, ó, meu recente aqui, o meu programa que está normal. Aqui, ó, eu estou na coluna 7, que é o meu asterisco, que ele está com um comentário, certo? Vamos de novo aqui em Preference, olha aqui, ó. A margem que o COBOL exige é essa aqui, é onde eu vou estar aparecendo, ok? A posição que ele está aqui. O símbolo de comentário, a indentação minha de 4, né, ou seja, o número de espaços que eu vou colocar aqui na indentação, para cada indentação. Tá? Eu posso fazer uma incrementação automática, que já está habilitado aqui. Eu posso colocar o backspace inteligente, ou seja, cada vez que você dá Enter, ele já vai fazer lá o backspace para você. Tá? Eu posso fazer aqui um modo de filtro, né, que ele vai fazer o quê? Que ele vai fazer... o Code Completion é, toda vez que você vai digitar o código, ele vai te mostrando dica, né, uma sugestão. Você pode fazer com prefixo, que é mais rápido, ou mais lento, que é a subsequência, que é o que tá marcado aqui, tá? Esse aqui é o intervalo, né, que ele vai aparecer, que é os números dos caracteres à medida que eu vou dirigir. A partir do primeiro caractere, ele já vai me dando já essa sugestão, né, que eu estou complementando. Como que ele vai aparecer? Se ele vai aparecer em letra minúscula ou em letra maiúscula. A gente deixa em letra maiúscula, que é um padrão de boa prática, tá? De COBOL. COBOL não exige que você programe em letra minúscula ou letra maiúscula, mas um padrão de boa prática é esse uppercase aqui, tá? E aqui eu estou colocando aqui, ó, que ele vai detectar para mim o padrão do meu sistema. No caso aqui eu poderia selecionar Linux, Mac ou deixar marcado Windows, que é onde ele está instalado agora, tá? Mas eu deixo aqui para ele poder fazer uma autodetecção do padrão do meu sistema, legal? Então, aqui tem a parte de preferências que a gente estava conversando. Vamos partir aqui agora para o próximo, onde eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Style, tá? O estilo que eu estou trabalhando aqui, vocês viram aqui que está no verdinho, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para a galera poder enxergar aqui de boa, né? A gente ter essa verificar isso aqui bem legal mesmo, tá? Tem um negócio que eu preciso habilitar aqui, deixa eu ver, Offset Calculator. Deixa ele aqui habilitado para mim, tá certo. Formato free, beleza, tá habilitado. Vamos seguir aqui então. Preferências, F2, seguindo aqui a nossa margem de novo aqui do COBOL. Vamos ver agora Style, né? Então provavelmente para você deve aparecer alguma coisa que na hora que você vai abrir, ele deve estar aí com um outro tema, né, aparecendo para você. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando o tema mais parecido com o grande porte, que é o Native. Vou pegar aqui o Native, pronto, tá? É o mais próximo que eu tenho aqui do grande porte para poder o programa se parecer realmente com o código lá do IBM, tá? Mas você pode escolher qualquer um que você tiver mais familiaridade, né? Aqui, ó, Application Style, tem o Dark, tá? Que ele vai aparecer um aqui, ou o Native, ok? Eu gosto mais de usar o Native aqui em cima aqui da aplicação do estilo. E aqui embaixo do Core Scheme, o esquema de cores, eu utilizo aqui com o Native. A fonte, tá? A fonte mais parecida com o grande porte é essa aqui, ó, Sussy Code Pro, mas você pode escolher qualquer uma outra fonte também que você quiser utilizar aqui, tá? Eu prefiro essa aqui porque ela é melhor. E o tamanho dela aqui é a fonte size, eu estou usando o padrão 11, apesar de eu ter dado um zoom aqui, beleza? Para poder aparecer direitinho. A próxima tab, que é a Compiler, o que acontece? Aqui eu tenho o path, o caminho do compilador, onde está o COBC, tá? Então ele está aqui, ó, nesse path aqui da instalação. Geralmente você não mexe aqui, porque quando ele instala ele já dá isso aqui automático. Da mesma forma também, ó, você tem aqui dentro do caminho aqui as variáveis de ambiente, né? Que você pode criar, ou que ele cria automaticamente, ou você pode definir aonde é que elas vão ficar também. Você pode digitar isso aqui, tá? É legal não mexer, deixa o padrão da forma que está.
Auto-detect and compile submódulos, ou seja, ele pode detectar automaticamente um submódulo. Quando você tem um programa master e tem subprogramas, eles estão linkados, existe uma linkage conversando com os programas, ele identifica que programas são esses, ele compila o master e automaticamente também os seus módulos, os subprogramas, tá? É bom deixar isso aqui marcado, porque isso aqui ajuda. Esse aqui é uma biblioteca, uma DLL, esse VC var shell. É uma biblioteca, um caminho para a biblioteca do C++. Por quê? O que acontece? O GNU COBOL, a IDE GNU COBOL, é escrita em C++. Então, existem variáveis de execução que ele pode buscar no próprio fonte dele. Então, ele vai ter que fazer um caminho para um arquivo .bat, que esse caminho aqui, geralmente, ele pode estar no seu compilador ou não. Por padrão, ele não instala com ele, tá? Eu coloquei aqui já para poder me ajudar nessas referências, mas geralmente ele não é obrigatório. Output Directory, toda vez que você for compilar um programa, não um módulo, mas um programa em si, né? Ele vai gerar o binário, ou seja, o .exe, dentro da pasta que você designar. Nesse caso, eu criei uma pastinha própria para ele poder colocar lá, ok? Copy runtime DLLs to output directory. Não precisa marcar isso aqui. Isso significa que se ele tiver algumas dependências, bibliotecas dependentes, no caso do Windows são as DLLs, ele está falando aqui que ele vai jogar também para o diretório de saída, além do executável que ele vai criar, as DLLs. Eu geralmente deixo isso aqui desmarcado. Isso aqui são extensões associadas. Eu criei elas aqui para quê? CBL, programa fonte COBOL, são as que eu mais utilizo. SQB, para programas que acessam bancos de dados. CPY, são copybooks que eu tenho. E os .cob, toda vez que eu gero um CSB, ele gera para mim um .cob associado a ele, tá? Que é como se fosse uma tradução, né, como seria um programa COBOL nativamente acessando o banco de dados, ele cria isso aqui para mim automaticamente. Os padrões, aqui são os padrões do compilador, né? Então você tem aqui, toda vez que você instala, ele já vem com o default selecionado aqui, deixa, não precisa mexer, para efeito de brincar. Mas dependendo do que eu vou compilar, do que eu vou gerar, eu tenho essas opções aqui, ó, COBOL 2002, o ANSI 85, que é o mais utilizado para as plataformas de grande porte, padrão IBM, tá? Que é o real utilizado, esse aqui é o que eu mais marco. Para efeito didático de aula eu deixo no default, mas para mim poder brincar com os meus códigos eu sempre marco IBM, tá? Que é o padrão que eu utilizo. VMS, BS2, MF, COBOL 2014, ACU COBOL, que é uma variação de um outro COBOL, né, que criaram mais para micro, né? Non significa que eu não tenho nenhum, não tem padrão nenhum que eu estou seguindo aqui, tá? Então vamos deixar com default. Formato livre, ok, deixa aqui agendado. Essas aqui são as flags que você vai usar nas diretivas de compilação. Quando o compilador for gerar o seu executável, ele vai passar como parâmetro. Geralmente eu deixo marcado esse wall, tá? E o debug, ok? Isso aqui também você não mexe, isso aqui é só efeito didático que eu estou te mostrando, tá? Isso aqui, se você quiser utilizar outras variações, você pode usar "-x", "-o" para fazer script, para fazer execução e etc. Mas deixa tudo em branco, deixa da forma que está aqui, ok? Isso aqui são os caminhos path, ou seja, os caminhos onde estão as books, copybook. O que são book? Bom, quem acompanha as minhas aulas de COBOL sabe o que são book, tá? Eu não vou explicar em detalhe aqui, mas book são trechos de código que você não deixa dentro do fonte, você deixa fora. Então você faz um import para aquele trecho, como em PHP, como em C, como em outra linguagem qualquer, e na hora que o compilador vai compilar, aonde tiver a palavra copy para aquele trecho, para aquela book, a gente chama de book, o compilador dá uma pausa no código-fonte, vai lá naquela book, importa aqueles dados de lá, joga na linha do binário e continua fazendo a compilação, ok? E aqui são as libraries, são as bibliotecas, é o path para a biblioteca para mim usar uma diretiva de compilação diferente, fazer uma referência com um banco de dados, por exemplo, se eu estiver usando uma engine de banco diferente, eu vou utilizar aqui, tá? E aqui as bibliotecas manuais, que eu posso colocar de forma que
manual também, ok? Vocês não vão mexer em nada disso aqui. Isso aqui é só efeito didático explicando o que é cada coisa. Run. A parte de execução eu posso colocar no modo terminal. Se eu habilitar isso aqui, ele vai abrir para mim aquela telinha do DOS, do DOS, do prompt de comando, né, que é o terminal. Eu deixo desmarcado para ele aparecer só na IDE, tá? Working Directory, que é o diretório de trabalho, é onde geralmente o meu executável também fica, tá? E aqui, se eu quiser colocar alguma variável de ambiente, quiser criar alguma variável de ambiente aqui para alguma coisa em tempo de execução, ok? SQL COBOL, nesse meu caso, essa tabzinha está aparecendo aqui para o padrão SQL OC Folder, né? Ou seja, é um driver, né? Para mim poder fazer acesso a bancos de dados dentro do Windows. No caso, eu posso fazer para MySQL, para Oracle, para MS SQL. Se eu tiver um DB2 for Windows instalado também, eu posso fazer aqui. O que eu faço, na verdade? Eu crio uma extensão de um arquivo fonte COBOL, programando para acesso a banco de dados SQL. Então, geralmente o padrão é .sqb, tá? E aqui eu aponto aonde que está a biblioteca para fazer a pré-compilação, que ele chama, do SQB para gerar o .cob. E o .cob que eu gero o exe. Acompanhe as minhas aulas, faz o meu curso para você entender o que é isso aqui, ok? Vamos lá então, aqui é o nosso vídeo, não estou sendo grosso nem delicado, mas aqui é a nossa opção, para não irritar também as pessoas que estão vendo com o objetivo, é conhecer a IDE, navegar pela IDE e conhecer bem a IDE, perfeito? Tá claro aqui, pessoal? Então, show, eu vou dar um cancelar que eu não vou salvar nada que eu estou aqui. Bom, aqui em cima você tem todos os acessos que eu te falei, aqui embaixo você tem um resumo dos acessos que você precisa, as tabs vão aparecendo aqui, ó, à medida que você for abrindo, cada código-fonte que você for abrindo, ele vai gerando essas tabs aqui para você, tá vendo aqui em cima aqui? Eu estou com um zoom um pouco mais ampliado, né? Então ele vai abrindo essas tabs aqui para você poder estar navegando. E à medida que você trabalha com o editor, ele vai te mostrando algumas sugestões. Por exemplo, se eu vou aqui na Working Story Section, eu quero criar aqui na Working um código qualquer, eu quero criar aqui uma variável, posso colocar um nível, tá? E olha aqui o Code Completion, ele vai tentar adivinhar o que eu estou escrevendo. Legal? Então, se eu colocar aqui um comando, por exemplo, aqui dentro aqui da procedure, no caso aqui eu vou fazer uma atribuição, que é um comando move, ele já vai tentar entender se quer move, se quer move all, qual comando que você quer. Então, o Code Completion ele vai te ajudar a você poder completar o código aqui. Bom, pessoal, esse tutorial aí, ó, ele ficou um pouco maiorzinho do que eu estava pretendendo mostrar para vocês, porque realmente eu fui bem passo a passo aqui nessa execução para vocês ficarem um pouco mais familiarizados com essa IDE. Essa IDE ela é código-fonte aberto, ela integra, conforme eu falei para vocês, um compilador de código-fonte aberto também, free software, né, que é o GNU COBOL. O GNU COBOL, ele compila, dependendo dos parâmetros, para várias plataformas, conforme eu falei para vocês, né, é muito poderoso, é muito rico e ele é muito próximo do IBM também, que a gente usa nas operações de grande porte, compilando para sistemas operacionais ZOS com TSO, tá? Então quem trabalha com Job, com JCL aí, dá para poder utilizar ele também, porque inclusive até escrever job dentro, né, da IDE também, e é possível você escrever job e é possível você também trabalhar com a execução desses jobs, ok? Então, muito obrigado aí por ter assistido até agora. Siga a gente aí, o Aprenda COBOL nas redes sociais. Acompanhe as nossas aulas, as nossas lives, nossas aulas gratuitas no YouTube. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso curso de COBOL e aprofundar os seus conhecimentos, os nossos cursos funcionam com imersão. Nós fazemos imersão do COBOL, onde você fica preparado em 4 finais de semana, ou seja, pega um sábado inteiro, um domingo inteiro de um final de semana, mais um sábado inteiro e um domingo inteiro de um outro final de semana, e aí você já estaria praticamente preparado para o mercado de trabalho, com conhecimento profundo em COBOL. Então entre em contato com a gente para saber mais sobre o nosso curso e sobre as novas turmas de imersão que a gente vai fazer aí. Legal?
Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Beijo no coração e acompanhe a gente aí nas redes sociais e nas nossas aulas. Fique atento às oportunidades de mercado também que a gente posta, tá? Nos nossos grupos. Façam parte também dos nossos grupos. Beijo no coração, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.